Olá, boa noite. De novo, moradores da comunidade de Alagoas relatam mais uma vez problemas com a energia elétrica. Em Lagoa Formosa, a população deixa regras de distanciamento de lado e torna a se reunir em movimentos políticos. Homem é morto em Guarda dos Ferreiros. Acidente é registrado na Avenida Marabá. Bares e restaurantes se adaptam às regras da onda verde do Minas Consciente. Após meses, aulas presenciais do ensino superior começam a ser retomadas. Prefeitos de cidades da região discutem adesão a programa que promete facilitar comércio de produtos agro e mais. Voluntários promovem leilão em prol do Lar Vicentino. Fiéis se reúnem em carreata em louvor a São Judas Tadeu. E alerta temporal. A previsão é de chuva para nossa região. O NTV News está no ar. A gente começa o NTV News desta segunda-feira com as notícias policiais. Um homem de 24 anos foi morto em Guarda dos Ferreiros neste final de semana. O fato aconteceu em uma lanchonete. A vítima tinha 24 anos, natural do estado do Maranhão, só que estava morando no distrito de Guarda dos Ferreiros. Tudo teria acontecido da seguinte forma: essa vítima teria ido até uma residência. Nessa casa acontecia uma celebração, uma festa de aniversário. Nessa festa, algumas pessoas estavam fazendo uso de bebida alcoólica. Por sinal, esse homem de 24 anos, que acabou se tornando vítima de todo esse fato, estava bebendo. Até que em determinado momento dessa festa, ele saiu e teria ido até uma lanchonete que fica bem próxima de onde ele estava. Lá, ele teria encontrado uma outra pessoa, um outro homem. Em momento ali, eles acabaram discutindo. Discussão essa onde o autor do fato acabou sacando uma faca e desferiu um golpe no tórax desse homem que tinha 24 anos. Após dar essa facada, o homem rapidamente fugiu. Só que detalhe, ele fugiu em um táxi. A vítima então ficou ali, na lanchonete, vindo a óbito. Rapidamente a polícia foi acionada e foi montado um cerco naquela região. O homem teria fugido, o autor desse fato teria fugido em um táxi com sentido a São Gotardo. No entanto, com esse cerco policial, ele acabou sendo encontrado nesse veículo e foi preso. A vítima, como eu disse, ela não resistiu ao ferimento e morreu. Já esse homem, o suspeito do fato, acabou sendo preso e conduzido para a delegacia. Um acidente foi registrado na manhã deste domingo na Avenida Marabá. O condutor de um veículo perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste. Olha só, esse homem, ele tem 33 anos. Ele trabalha como motorista em um aplicativo de corridas aqui do município. Tudo aconteceu na manhã desse domingo. Ele fazia o seguinte trajeto: ele subia aqui pela Avenida Marabá. Até que quando ele chegou aproximadamente neste ponto em que nós estamos, ele teria passado mal. E então teria perdido o controle de direção. A partir daí, então, o carro dele acabou vindo ao sentido da direita, justamente onde se tem este poste, onde ele acabou colidindo. A gente consegue constatar que o poste ele ficou bastante danificado. Com o impacto, ele acabou indo um pouco à frente e ficando exatamente neste local. Então, a gente consegue ver parte dos fios e também parte da estrutura deste poste que ficou totalmente danificada após o impacto dessa batida. O SAMU também foi acionado. No momento do atendimento, o homem ele apresentava bastante dores em várias partes do corpo. Então, ele foi encaminhado para um hospital aqui de Patos de Minas. O veículo estava com a documentação em dia e por isso foi liberado.
Depois do intervalo, moradores da comunidade de Alagoas relatam mais uma vez problemas com a energia elétrica. E após meses, aulas presenciais do ensino superior começam a ser retomadas. Dez dias depois de mostrarmos problemas com a energia elétrica na comunidade de Alagoas, o fato se repetiu. Dessa vez, foram quase 12 horas sem eletricidade. Com isso, novos prejuízos para as famílias. A palavra que define o estado físico e emocional dos moradores da região de Alagoas, distrito de Patos de Minas, é cansaço. Há 10 dias nós relatamos o problema vivido por eles com a falta de energia nas fazendas. O gado estava há 5 dias sem receber água direito, os donos já não conseguiam tirar leite e as vacas até deram mastite. No dia seguinte à reportagem, o problema havia sido resolvido, mas 10 dias depois, novamente sem energia. Voltou a acontecer de novo, como se diz agora que a gente tinha acostumado às vacas de novo, que elas tinham voltado o leite normal, porque eu tive prejuízo de mais de R$500 só no queijo, né? Fora as vacas que deu mastite. Ontem que eu voltei a pôr o leite no queijo de novo, por causa de passar a medicação, ontem à noite acaba de novo. Então eles vão ter que dar uma olhada nessa rede, porque algum problema tem, né? Porque nem choveu forte, a energia caiu. E até agora as vacas sem tirar leite, olha a situação, berrando. Com certeza o mastite volta de novo, né? Que é muito complicado. Voltou a mesma coisinha, a mesma coisa de antigamente. Que eu ia para trás e acabava e ligava, eles vinham rapidinho, vinha até meia-noite eles vinham. Hoje você liga hoje, eles vêm lá para amanhã, eles nem tá aí com o produtor rural na roça, tem que tirar o leite, que tem que tratar do gado, tem que precisar de água pro gado, precisa de um remédio para o gado, minha mulher usa insulina. Aqui na fazenda da Daiane, a energia caiu por volta das 22 horas de sábado e só retornou depois das 9 horas da manhã de domingo. Quase 12 horas sem eletricidade e sem poder trabalhar. Afinal, tudo aqui depende de energia para funcionar. Foi necessário pegar um gerador emprestado mais uma vez para que pudessem dar início às atividades. E um técnico foi chamado para ajudá-los com o problema. Segundo o homem, esta não é a primeira vez que o serviço dele é requisitado pelos moradores da região. É constante, de ano em ano, mas nessa região aqui ainda é mais ainda, né? Igual aqui não tem nem uns 20 dias não, eu tive que vir cá de madrugada para arrumar o gerador para eles, ficou 7 dias sem energia. Aí teve um dia que eu tive que ficar aqui até meia-noite. Aí isso gera custo para eles, né? Que a gente tem um trabalho da gente, deslocamento. E essa energia que é uma vergonha um trem desse, porque não funciona de jeito nenhum. E questão da energia que isso é muito ruim, além do dia que acaba, os equipamentos queimam tudo, né? Porque a energia não funciona. Detalhe. Às 12h30, o tempo que completaram o serviço da fazenda, ficaram novamente sem energia. Daiane ainda conta que quando solicitam resposta para a companhia que fornece energia na região, não são respondidos devidamente. Logo vamos mandar a equipe para o local, temos até tal hora para resolver o problema, mas toda vez é a mesma coisa. E o WhatsApp, manda a gente mandar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, mas pelo WhatsApp você não tem nenhum retorno. Aí eles te dão o protocolo, mas fala assim, ops, deu algum problema. Só isso, não fala que hora que vai arrumar, se tem equipe no local, nada disso. Cansados com a situação, eles clamam novamente por soluções. Que a CEMIG venha identificar o problema nosso, porque já é de anos, né? Resolva a situação, que nós não tem condição, que só de tiver sem CEMIG, para que nós estamos pagando CEMIG então? Agora esse período que começa a chover, vai 3, 4 meses nessa peleja, direto. Segundo a CEMIG, as interrupções acidentais no fornecimento de energia ocorridas no fim de semana para clientes nas proximidades do distrito de Alagoas foram causadas por temporal, acompanhado de chuva, fortes ventos e descargas atmosféricas. Nesta semana, a CEMIG tem programada a inspeção em toda a rede elétrica que atende a região do distrito de Alagoas para identificar e corrigir possíveis situações que possam causar danos ao fornecimento de energia. Depois de cerca de 7 meses sem aulas presenciais, hora de retomar pouco a pouco as atividades. Os primeiros foram as universidades. Câmera, microfone, máscara, álcool em gel e ação.
salas de aula adaptadas para receber os alunos do ensino superior na retomada das aulas presenciais e também para atender aqueles que continuaram no ensino remoto. Os nossos professores, eles disponibilizam, transmitem, gravam as aulas aqui no nosso campus para que os alunos que continuam no modelo letivo remoto possam assistir às aulas. E ele está interagindo com a turma presencialmente, ok? Então, o modelo agora, ele é um pouco híbrido, né? O aluno que permaneceu no modelo letivo remoto, ele recebe a mesma aula que os alunos estão recebendo, aqueles que optaram pela presencialidade. A volta é gradual. Primeiro para os estudantes do turno da manhã e para 2 cursos técnicos, enfermagem e farmácia. Nós estamos retomando a presencialidade para os alunos que desejam dessa maneira, gradativamente. Nós começamos a partir agora de segunda-feira, dia 19, com os cursos diurno, os cursos de graduação, que funcionam no período diurno, e os 2 cursos técnicos, o técnico em enfermagem e o técnico em farmácia. Logo depois será a vez dos alunos do período noturno. Existem protocolos de segurança elaborados pelo SESMIT, LARI, que é o departamento que cuida aqui da nossa segurança no trabalho. Esses protocolos vão muito além daqueles protocolos básicos emanados pelas autoridades sanitárias. Então, as pessoas que retomam a presencialidade, sejam os usuários, sejam os colaboradores, podem vir tranquilamente, que a instituição está preparada e trabalhando com toda seriedade. Enquanto o dia 26 não chega, quem já voltou a estudar no campus pode acompanhar de perto as novidades. Assim ou remotamente eu consigo aprender. Foi mais por uma questão de ter pessoas por perto, que facilita, né? Em questão de gerenciamento de ansiedade, de estresse. É uma coisa que eu preciso para estar bem. Para nós professores é muito bom receber novamente aqui os alunos que optaram por estar assistindo às aulas aqui presencialmente. Isso vai permitir uma interação, né? Vai permitir que as aulas fiquem mais dinâmicas. Vez que o regime remoto ele estava atendendo suficientemente, né, a demanda, a necessidade, mas com certeza a presencialidade acaba provocando mais questões que podem ser respondidas aqui em sala de aula e permitindo aí que haja essa interação com o pessoal que está assistindo remotamente. Agora é hora de matar a saudade e continuar com foco nos estudos, para que assim a colação de grau seja concluída com sucesso. Os que voltaram são meus amigos mais próximos, então tá dando para matar na medida do possível, ainda tem gente para ver, ainda tem coisa para fazer, mas no pouquinho a gente vai indo, né? Seja os alunos, seja os professores, nós ficamos distantes e a gente não estava acostumado com esse distanciamento, com essa distância que teve aí no regime remoto. Então, para nós é motivo de alegria, é motivo de orgulho ver esses alunos aqui novamente e ver que eles estão motivados, né, que eles continuam firmes para poder continuar o processo de formação deles. Assim que nós começamos com a pandemia, a presencialidade foi suspensa, nós migramos imediatamente para o modelo letivo remoto, de tal maneira que os nossos alunos não perderam o primeiro semestre, não perderão o segundo, se formarão nas datas expectadas e nós estamos cumprindo, né? Damos sequência ao calendário acadêmico e ao conteúdo programático. A seguir, voluntários promovem leilão em prol do Lar Vicentino e prefeitos de cidades da região discutem a adesão a programa que promete facilitar comércio de produtos agro. Para ajudar na manutenção da Vila Padre Alaor, voluntários realizaram neste domingo um leilão solidário. O evento aconteceu de forma remota e também presencial. Desde março, as tradicionais folias de reis que eram realizadas em prol da Vila Padre Alaor tiveram que ser interrompidas. Mais de R$1 milhão deixou de ser arrecadado. Como as folias de reis não tiveram como dar sequência, principalmente no final das suas campanhas, pelo motivo da pandemia, aí nós fizemos um terço e subsequente teria marcado os outros terços, que era após essa data de 13 de março. Com isso, como não pôde ser realizado, aí nós esperamos um pouco e vimos que agora a alternativa seria essa.
Para compensar a falta, algumas alternativas tiveram que ser implantadas, entre elas a realização do leilão vicentino. O pensamento inicial era a gente fazer um leilão intercalado com lotes do sindicato rural. E quando a gente conversou com o pessoal do sindicato, com a Jane, o pessoal da diretoria, eles foram muito receptivos e deu essa abertura de a gente fazer um leilão específico para o Lar Vicentino. Como assim, o desafio é enorme, né? A gente tem hoje são 67 internos, um interno que estava lá ganhou alta, a gente estava falando 68, agora é 67 internos que moram nas residências de 62 anos atrás, enfermarias, as casinhas lá, então construções muito quentes, abafadas, banheiro às vezes não tão adequado, e aí a construção parada lá de cerca de 2 milhões de reais. Mais de 100 equinos, gados, mudas frutíferas, entre várias prendas, foram leiloados. A importância é muito grande, porque é um ânimo, né? Você estando pela internet, é ótimo, você realiza seu sucesso, com sucesso a campanha. Toda a renda será destinada para a manutenção do Lar Vicentino. Manutenção, e nós já retomamos essa semana a parte de construção, recomeçamos a construção. Já estamos com pedreiro, servente, retomando a construção lá novamente, que é um desafio grande, mas que a gente não pode deixar parado. E a gente comunica nesse momento com toda a população, todos aí os nossos espectadores, para que continuem nos ajudando. Daqui uns dias, o Zé está pedindo de novo. Eu dei até um exemplo outro dia, se a gente precisar de 30 vasos sanitários, um exemplo, não sei certinho. Um vaso é R$200, também esse aqui eu estou chutando. Falei, gente, eu preciso de R$200 para um vaso sanitário, ou 300 ou 150. Então assim, a gente vai planilhar, metros de granitina, a parte de hidráulica que tem captação de água. Então é tanta coisa que a gente vai tentar organizar e repassar para a gente receber. Porque na realidade nós sozinhos não conseguimos fazer, mas é a partir da ajuda de todo mundo, né, que está nos ouvindo, todo mundo de bom coração, que a gente vai conseguir chegar na meta. Segundo a história, São Judas Tadeu foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele é tido como padroeiro das causas impossíveis e sua vida e milagres são celebrados pela igreja em 28 de outubro. Em Patos de Minas, as comemorações em louvor ao santo já começaram. Antes, as missas da comunidade de São Judas Tadeu eram realizadas em casas, depois em uma quadra, e devido à quantidade de fiéis, se veio a necessidade de se construir a capela própria. A gente celebrava missa em casa, o padre ia, a gente fazia celebrações em casa e a quantidade de gente foi aumentando. Nós começamos a partir com o padre James a celebrar na quadra. Daí ele incentivou-nos a começar a fazer a festa de São Judas. Aí a gente até começou a fazer a festa lá na quadra, assim, com um grande número de pessoas, né? Foi só aumentando cada vez mais. Para ajudar no custeio foi desenvolvida a festa em louvor a São Judas Tadeu em Patos de Minas. Neste ano, a primeira atividade das celebrações foi uma carreata, que percorreu diversas ruas da cidade e arrecadou alimentos. Vamos fazer a carreata em torno das comunidades onde São Judas é o padroeiro, arrecadando alimentos para as famílias carentes de nossa paróquia que nós assistimos e também para ajudar nos festejos do drive-thru. Nos próximos dias serão realizadas outras atividades. Damos início aos festejos aqui na nossa paróquia, que temos uma comunidade dedicada a São Judas, até o dia do santo, que é dia 28 de outubro. Temos um novenário em honra de São Judas na nossa igreja matriz de São João Batista. Por causa da pandemia, tivemos que nos organizar, nos adequar para podermos obedecer às regras tanto do município quanto da Diocese de Patos de Minas, para podermos bem celebrar a festividade de São Judas Tadeu. No próximo final de semana, nos dias 23, 24, 25, teremos drive-thru e no dia de São Judas Tadeu, também no dia 28, também teremos drive-thru no pátio da Igreja Matriz de São João Batista. São muitos os motivos para se construir a capela, entre eles a história de devoção de algumas pessoas. A importância de participar é porque a gente tem muita vontade de construir a nossa própria paróquia. Então eu acho que quanto mais a gente participar e estar junto ali, fazendo, doando, né, da nossa parte para a gente estar querendo construir a nossa paróquia e desenvolvendo assim amizade e
a reunião, né, com as pessoas. Quando a gente fazia na quadra, tinha os bingos, a gente fazia as novenas na casa das pessoas, com a realização dos bingos. Então, assim, a gente tem uma grande, né, fé e devoção em São Judas, que um dia a gente vai conseguir fazer a nossa paróquia. Prefeitos e representantes do agronegócio se reuniram nesta segunda-feira para discutir sobre a adesão de municípios da região a um programa que visa implantar o serviço de inspeção de produtos de origem animal. Segundo gestores, o sistema tende a facilitar a comercialização de produtos a nível nacional. A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou um projeto que visa ampliar o mercado nacional de produtos de origem animal das agroindústrias de todo o país. Na tarde desta segunda-feira, representantes da Amapar e Cispar, juntamente com prefeitos e autoridades do agronegócio, se reuniram para debater sobre o projeto. Nós estamos trazendo a equivalência da certificação de inspeção animal para que nós possamos vender em todo o território nacional. Então é um fomento, é um entusiasmo ao pequeno agricultor do Alto Paranaíba, que poderá vender seus produtos a todo o Brasil. O programa tem por objetivo orientar tecnicamente os consórcios municipais, que buscam desenvolver seus serviços de inspeção de produtos de origem animal, visando ampliar o âmbito de comércio das suas agroindústrias, de carnes, leites, pescados, ovos, mel e respectivos derivados. E o grande beneficiado, o pequeno produtor, que poderá comercializar seu produto a nível nacional. Cada município tem seu SIM, que é a Certificação de Inspeção Animal Municipal. Quando ele vai vender o queijo, a linguiça, a banha, fora do município, ele é fiscalizado, eles tomam a mercadoria dele, jogam no aterro, ainda multam. Nosso papel não é esse, nosso papel é fomentar, é incentivar o produtor a fazer legal, nós vamos inspecioná-lo e daí liberar o produto para vender em todo o Brasil. Nós temos excelentes produtos na região, tanto queijo como mel, como outros doces também, e isso vai facilitar, vai legalizar, né, a venda desses produtos. Todo o processo para os municípios que aderirem ao projeto será fiscalizado por um médico veterinário. A inspeção ela leva em conta alguns fatores: o volume de produção, o tipo de produto que é fabricado e o histórico do estabelecimento. Então, com base nesses três fatores, a gente faz um cálculo de risco e, de acordo com esse risco, a gente vê a frequência que vai ser feita a inspeção. Cidades da região, como João Pinheiro, estão no projeto e, segundo o secretário executivo, o resultado tem sido positivo. João Pinheiro tem um frigorífico, o prefeito percebeu o boom que é nosso consórcio em termos de inspeção com a equivalência e já aderiu ao consórcio, inclusive autorizado pela Câmara. Então, um município que não é nem da nossa região. Então, todos os prefeitos, nós já temos 9 prefeitos que já assinaram o protocolo de intenção, inclusive Patos e Patrocínio, fortalece muito a região e que com certeza, pós-período eleitoral, os prefeitos irão aderir em massa os 18 municípios da nossa microrregião. E isso é o esperado para Patos de Minas e região. Maior visibilidade para os produtos locais e maior retorno econômico. Nós estamos num momento, né, que o agro está aí firme e forte e nossos pequenos agricultores também fazem parte desse agro. Então a gente vai levando o Brasil para frente. Depois do intervalo, tem a análise da notícia. E a gente mostra como bares e restaurantes se adaptaram às novas regras da Onda Verde do Minas Consciente. Estamos de volta com o NTV News e trazendo algumas informações sobre acontecimentos desta segunda-feira em Patos de Minas e região. Agora comigo, o jornalista Odair Cardoso. Olá, Odair, boa noite. Como está a segunda-feira? Oi, Jéssica, boa noite para você. Pois é, segunda-feira boa, né? Com esse clima de chuva, tá mais fresquinho. O fim de semana já deu aquela melhorada, mas hoje realmente a chuva veio bem. Então a tendência é que tenhamos uma semana pelo menos mais tranquila no sentido do clima, da natureza, de uma maior frescor para esses dias aí. Vamos aproveitar. Parece que a gente se sente até melhor, né? Dá mais ânimo quando o clima está mais fresquinho, o dia está mais com essa temperatura mais agradável. Então vamos dar start aqui de vez nessa semana e no NTV News com a análise. Daí primeiro a gente analisa os dados do coronavírus aqui em Patos de Minas.
Esse último informativo que a gente apresenta, o primeiro, né, aliás, que está na sua tela aí, é em relação à sexta-feira da semana passada. Foi o último informativo disponibilizado pela assessoria de comunicação da Prefeitura e esse do outro lado da tela é o informativo desta segunda-feira. Odair, a gente percebe que teve um aumento aí de casos, né? E além disso, tem um aumento também nos casos tratados, no número de pessoas que estão se recuperando em casa. Pois é, nós tivemos aí 32 casos a mais, né? Mais de 30 casos nesse intervalo de 2 dias aí, porque a gente não tem a divulgação desses dados, como você mostrou aí no sábado e no domingo. Então, o último é do dia 16, da sexta-feira. A gente tem aí um percentual, né, de cura em 91,05%, que é mais ou menos por onde está essa estatística está, né? Essa média tem sido aí em torno de 90%, 91%. Mas aí, Jéssica, tem uma questão que a gente precisa analisar, que a gente tem aí, nesse intervalo, o boletim da Secretaria Estadual de Saúde diz que nós temos mais 2 óbitos contabilizados, isso de acordo com o Estado. Mas o nosso boletim, que é esse que está na tela, esse segundo aí do dia 19/10, ele não mostra isso, ele mostra 69 óbitos confirmados. E aí a gente fica esperando para ver se isso vai se confirmar ou se vai se descartar. Já tivemos casos aí, a maioria confirma, mas já tivemos casos aí que o Estado deu como sendo casos de Patos e que era de outra cidade, que erroneamente chegou a ser colocado, isso mais no início da pandemia. Agora a gente falando também desses dados aí, com relação a casos internados, as pessoas têm que entender que aí são casos internados de patentes, pessoas que moram em Patos de Minas, nós tivemos aí, é interessante, né, que se você tem ali no boletim anterior, 19, hoje temos 17. No entanto, no boletim anterior, nós tínhamos ali 19 casos internados, 10 em UTI, hoje temos 11 em UTI, né? Essa evolução a gente não sabe se essa pessoa sentiu-se mal e saiu do clínico e foi para o UTI ou se ela evoluiu para casa e aí outra pessoa com sintoma mais forte acabou entrando nessa estatística. Fato é que nós temos aí um número maior, um número a mais, aí, né? Um caso a mais de pessoa com uma gravidade maior de Covid-19 e temos aí 11 casos em UTI, né? 11 pessoas são mantidas aí em UTI, já que os clínicos são aqueles que estão intermediários, são casos intermediários. Os de UTI são mais graves, a gente precisa ficar de olho nesses números aí, porque essa estrutura nossa precisa manter, precisa atender esse pessoal que passa mal com a Covid e, claro, né, procura o atendimento médico aí, Jéssica. Portanto, fica a expectativa dos 69 óbitos confirmados em Patos de Minas desde sexta-feira e o de hoje do Estado já falando que temos aí mais 2 casos de mortes por Covid. A gente acompanha para ver, inclusive, como o município vai se comportar em relação a esses novos dados, né, que foram apresentados pelo Estado. A gente mostra, então, também no boletim de amanhã para a gente ver como que esses números, se eles foram atualizados ou se eles permanecem, se foram atualizados, se são realmente em relação a esses casos ou se não, né? Vamos mostrar agora a ocupação de hospitalar aqui em Patos de Minas. Como fica a ocupação hospitalar aqui em Patos em relação principalmente a esses novos casos que foram apresentados no boletim anterior? Odair, a gente percebe na ocupação total que há uma diminuição. A gente tem que entender esse gráfico todo aí com a primeira parte ali só pessoas de Patos de Minas, como a gente tinha falado do boletim, né? Você tem aí casos de pessoas que são atendidos na rede pública e privada de Patos, mas só os de Patos. Ali você tem, entre um comparativo hoje, Covid públicos e privados, né? Que é esse gráfico aí azul mais clarinho. Aí você nota realmente uma diferença, né? Porque aí você tem ali mais de 65 no último, 53 no de hoje, ou seja, houve uma diminuição nesses Covids, pessoas com Covid público e privado, tanto clínico quanto UTI. A gente está falando ainda de Patos de Minas. No público, atendido só pela rede pública, há também uma diminuição, Jéssica, que você tem ali os clínicos em 15,63%, isso lá na sexta-feira, hoje 26. Mas aí os de UTI, você tem aí uma diminuição. Você tem de 36% para 31,57%. Quando você vai para a ocupação total, que aí já entende já pega todos esses casos de Covid, inclusive os de outras cidades que são atendidos aqui, também há uma diminuição de 62,38% para 54,90%. Tem que se entender que essa estrutura toda hospitalar atende. Ali a gente coloca os números primeiros de Patos de Minas, depois todos os dados aí de pessoas que estão utilizando a rede hospitalar, tanto pública quanto privada, em Patos de Minas. Há uma redução, isso é bom,
E aí, e nessa nossa análise a gente vai tratar disso ser bom e também desses reflexos que acaba provocando aí comportamentos diferentes nas pessoas devido a esses números aí. Mas fato é que a gente tem então uma diminuição nesses números totais aí nessa taxa de internação. Por mais que a gente não entenda, às vezes, o quanto os nossos atos do dia a dia fazem diferença, né, nesses números. Agora a gente tem uma mudança na onda, nós estamos na onda verde do programa Minas Consciente e é um fator que a gente realmente celebra, né? A gente queria que o comércio voltasse cada vez mais, de pouco a pouco, se adaptando a essa nova rotina. E o setor de bares e restaurantes foi um dos mais, né, afetados agora com essa onda verde do Minas Consciente. Com essas novas regras, já houve, Odair, inclusive, a recontratação de 25% de profissionais do setor. Elas começaram a valer no último sábado e a nossa equipe acompanhou como foi. Odair, a gente fez uma mudancinha aqui no nosso esquema, a gente acabou de colocar aí, foram as imagens de Lagoa Formosa, né? Daqui a pouquinho a gente mostra essa reportagem falando como que foi a movimentação no primeiro dia da Onda Verde aqui em Patos de Minas, mas essas imagens são de Lagoa Formosa. As pessoas estão se reunindo em movimentos políticos e deixando de lado essas recomendações do distanciamento social e realmente, né, se reunindo para celebrar essas pautas políticas. A gente percebe que há muita gente reunida e isso pode preocupar, né? A impressão que se tem é de que todas aquelas pessoas que se reuniam quando a onda ainda não era verde, clandestinamente, passaram a se reunir agora com a onda verde explicitamente, tranquilamente na rua. Há uma flexibilização? Há uma flexibilização. Muito embora na Lagoa a gente já tenha noticiado aqui, já tenha mostrado aqui em datas anteriores, uma movimentação muito maior nesses movimentos políticos. Mas nesse fim de semana, pelo que a gente nota ali, é que as pessoas estavam mais por uma farra ali, mais por uma festa na rua propriamente dita, do que por um movimento político especificamente. Se nota que a maioria sem máscaras, as pessoas estão bebendo e estão ali confraternizando, tanto num grupo político dentro da cidade, quanto essa última imagem de um grupo político numa localidade próxima à Lagoa Formosa, mas que também faz parte ali do município. Ora, Jéssica, se a gente tem aí um movimento, uma onda verde de flexibilização, e aí quando a gente fala de Lagoa Formosa, a gente está falando também de Patos de Minas, a gente tem que dizer sempre, porque o povo daqui vai para lá, o povo de lá vem para cá, se tem uma aglomeração lá, certeza que tinha muita gente de Patos lá também, embora a maioria seja de Lagoa Formosa. Quando a gente fala de flexibilização, a gente fala de onda verde, as pessoas entendem de maneira diferente. É curioso isso, né? Que as pessoas acabem entendendo que está mais flexibilizado e que por isso podem realmente ir para as ruas e se aglomerar. Nesse caso aí, chega uma situação absurda de uma quantidade tão grande de pessoas sem máscaras, ignorando toda e qualquer recomendação, orientação médica, sanitária, para manter não só o distanciamento seguro, tá? Mas também o uso de máscara e também essa movimentação não ser tão grande no mesmo ambiente. Não tem como considerar uma situação como essa sem uma participação aí efetiva de uma fiscalização da polícia, que a polícia inclusive esteve no local. A gente sabe que foi feito um boletim de ocorrência por atritos que estiveram lá, mas por uma fiscalização específica da prefeitura, que é responsável por essa situação toda, de estar ali chamando a atenção dessas pessoas e, se for preciso, chamando os responsáveis a serem então aí responsabilizados, né? Parece que a gente está sendo contraditório, mas não está. É responsável pela situação, você tem que se responsabilizar por aquilo. Alguém, porque aí, não, mas é uma movimentação popular. Alguém promoveu isso. Alguém chamou essas pessoas para esse local. Alguém estava ali comercializando bebidas, alguém estava ali
de maneira total responsável por essa situação. Aí você coloca da seguinte maneira: mas aí nós estamos na onda verde, as pessoas podem ir até um bar, a pessoa pode ir até um comércio. Pode, as pessoas podem. O que não pode é as pessoas utilizarem dessa maneira irresponsável, se aglomerar e provocar novas ondas de Covid-19. Alguém vai dizer assim: mas em outros países as pessoas se recolheram mais cedo e aí agora está tendo nova onda porque elas foram para a rua. A gente nem isso. A gente não tem respeitado isso, a gente não tem respeitado esse recolhimento, esse distanciamento, e estamos a todo momento aglomerando cada vez mais. E aí isso, evidentemente, vai refletir lá na frente, vai refletir nesses números aí, tanto de Lagoa quanto de Patos, como da microrregião e até na macrorregião também, porque há uma aglomeração, esse vírus ele é transmissível, ainda não temos vacina, porque quando você vê uma aglomeração dessa, a impressão que dá é que já está todo mundo imunizado, quando na verdade não está, e irresponsavelmente essas pessoas estão aí se reunindo dessa maneira. Pois é, Odair, vale também acrescentar que nós tentamos contato com os candidatos a prefeito dos dois partidos para saber qual o posicionamento em relação a esse tipo de movimento e também saber se é um movimento organizado, né, inclusive pelos próprios partidos. Nossa equipe não conseguiu contato com nenhum deles e também a gente deixa aqui nesse momento, né, aberto para que esses partidos também se manifestem, né, para dizer qual o posicionamento em relação a esse tipo de movimento, se essas orientações então não estão sendo levadas em conta e tudo mais. Até porque, Jéssica, isso não dá voto para ninguém. Isso só prejudica, né? Se um lado ou outro lado da política local está achando que essa aglomeração, que essa movimentação, que soltar foguetes, colocar música alta vai fazer com que tal candidato ganhe a eleição, isso é um engano, né? Isso é algo que causa uma movimentação muito grande, parece que aquele candidato tem maior quantidade de votos, quando na verdade isso é um engano e isso é uma irresponsabilidade. Eu quero crer, não posso acreditar que os candidatos a prefeito estejam chamando essas pessoas para ir para a rua, né? Até porque a gente conhece os dois candidatos lá, a gente sabe que são pessoas sérias que não vão fazer esse tipo de coisa. Não é possível que eles estão aí apoiando esse tipo de aglomeração, né? Esse ajuntamento de pessoas tão grande que pode provocar aí um problema maior, que pode aí disseminar cada vez mais esse vírus. Para a gente encerrar essa pauta sobre a Lagoa Formosa, daí apenas os dados aqui de Lagoa Formosa na tela. Lagoa Formosa viveu momentos complicados em relação à pandemia de coronavírus. Nos últimos dias foram muitos casos registrados. De sexta para hoje a gente vê uma situação um pouquinho mais tranquila, até porque 2 casos foram registrados, mas a gente ainda vê pacientes que estão em um paciente internado em leito de UTI. É aí que a situação se complica. Nós temos aí uma estabilização, né? Porque aí você tem dados do fim de semana que às vezes nem refletem tanto a realidade assim, por uma questão mais de números que precisam ser colocados. Esperamos nós que isso aí siga, que esses números realmente se estabilizem e que abaixem. Claro que sim. Mas o que a gente vê, ainda mais olhando uma aglomeração como aquela, a gente percebe que esses números aí daqui a pouco vão modificar, infelizmente, viu? Mas houve sim, desde sexta-feira, nesse intervalo de 2 dias, porque a Prefeitura de Lagoa, assim como a Prefeitura de Patos, não promove boletins no fim de semana, você tem aí números praticamente iguais aos de sexta-feira com os de hoje, segunda-feira, aí, em parâmetros comparativos, embora a gente continue ali vendo que ainda tem pessoas internadas, tem pessoas ali em UTI, tem pessoa em UTI ali, e esses números a gente torce para que se mantenham e caiam, né, Jéssica? Infelizmente, com essas aglomerações, isso fica muito distante. Pois é. E a gente está, então, na onda verde do programa Minas Consciente, a gente tem um pouquinho mais de liberdade, mas a gente não pode fazer tudo, né? Inclusive agora a gente mostra, então, a reportagem sobre como foi o funcionamento de bares e restaurantes aqui em Patos de Minas, tentando se adaptar a essa nova regra. Os vídeos são do cantor Rafael Paulo. Ele foi pego de surpresa com a pandemia. Além de cantor, ele também é instrutor de academia. Viu a agenda esvaziar em dias. A saudade bate desde sempre, nós estamos aí mais ou menos desde março, né, sem fazer apresentações nos bares, nas festas. E é isso que você falou, a insegurança das pessoas, principalmente porque ao saber que tem a música ao vivo, também é determinada aí uma certa aglomeração de pessoas, né? Então é uma situação muito atípica, o momento é incerto, mas a esperança é que as coisas vão pouco a pouco aí voltando ao normal para nós, músicos da cidade. Com as novas regras do Plano Minas Consciente que começaram a valer nesse sábado, Rafael já pode voltar a cantar em bares e restaurantes. A expectativa é boa.
Principalmente os músicos que têm a música como uma fonte de renda primária, né? Alguns trabalham com a música, mas tem ali um outro trabalho para poder socorrer nessas questões. As regras permitem que shows ao vivo voltem a acontecer em Patos de Minas. Além disso, o número de pessoas em mesas aumentou de 6 para 8. A questão das mesas. As mesas agora podem juntar até 8 pessoas nas mesas, né? O distanciamento entre mesas continua 2 metros de distância um da outra. O pessoal, para adentrar ao estabelecimento, ele tem que estar com máscara, né? A partir do momento que ele sentou, ele pode tirar a máscara. Se ele for ao banheiro, ele tem que tirar a máscara. Usar o álcool gel, que é fornecido por todos os nossos colegas, né? E a questão também do self-service teve um grande avanço agora, né? Depois de uma luta incansável, nós conseguimos que seja fornecido por nós mesmos uma luva descartável, né? A pessoa devidamente com máscara e uma luva descartável. Ela serve no self-service e ali mesmo ela já joga fora a luva descartável e vai consumir seu próprio alimento. De acordo com o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, a Onda Verde é uma conquista que já vinha sendo pedida desde o meio da pandemia. 2.000 desempregados no setor durante a pandemia, 25% já foram recontratados. Sinal de que as coisas podem estar melhorando. Já começou a recontratação por 2 fatos, né? Nós estamos 2 coisas positivas, né? Os eventos gradualmente eles vão ser liberados agora, né? Os buffets vão ser liberados também, né? Com as devidas precauções. Música ao vivo sem aglomeração foi liberado, né? Sem dança, né? E sem aglomeração nenhuma. A música acústica foi liberada também. E na medida do possível a gente tem negociado com o comitê, sim. Mas para manter a economia aquecida, os consumidores ainda devem respeitar as regras sanitárias. Afinal, a pandemia ainda não acabou. A questão do distanciamento, a questão de não fazer asepsia na mão, né? Isso é uma regra, né? E todos estão com todo afinco para poder ir comprometido com essa regra. Mas nós esperamos também que o público que vai nos assistir seja consciente de que é preciso levar essa diversão com responsabilidade, para que o Covid-19 continue aí sob controle na nossa cidade. Pois é, daí responsabilidade, né? Encerrou bem a matéria. Tá na mão de cada um para que a gente, né, tenha próximos dias aí, mais meses, enfim, nessa Onda Verde, enquanto a gente puder, né, para que a gente consiga ter mais liberdade, a gente possa sair mais de casa, retornar à vida. É o que todo mundo quer, né? Você está certíssima, Jéssica. Acho que a responsabilidade, a gente tem que ter isso, essa consciência de que o comércio precisa funcionar. Os bares e restaurantes sofreram muito durante a pandemia, né? Eles tiveram aí restrições de funcionar mas muito menor do que outras empresas. Ou seja, no início era só entregas, não podia nem abrir a porta para a pessoa entrar. Agora já começa a retomar, a Onda Verde já permite que as pessoas entrem, até 8 pessoas numa mesa. E aí esse comércio ele sofre muito quando a irresponsabilidade vem aliado à necessidade de poder trabalhar. Você vê aí o músico, por exemplo, os músicos que sofreram e continuam sofrendo com essa dificuldade. Agora na Onda Verde que começa a liberar para os músicos. Curiosamente tem umas coisas que eu não entendo, né, nessa liberação, que aí sem máscara na mesa, tem que chegar de máscara no estabelecimento, sem máscara na mesa, mas vai no banheiro e tem que usar máscara. Quer dizer, é curioso, né, isso, mas ainda assim a gente tem que entender e respeitar essas regras. Afinal de contas, esse tipo de ambiente em que as pessoas estão se alimentando, estão bebendo, agora com a possibilidade de ter a música também, ele precisa ser muito higienizado e as pessoas que utilizam esse tipo de ambiente precisam ter muita responsabilidade, porque é muito mais fácil, né? As pessoas estão mais expostas ali num ambiente como esse. Não é um ambiente de se aglomerar, não é um ambiente para poder utilizar de maneira errada. Claro, até porque a economia precisa avançar, precisa trabalhar e a gente não pode regredir, Jéssica. A gente tem que ter responsabilidade para a gente não regredir de onda, o que acaba afetando aí imensamente o comércio e
promovendo muitos prejuízos, não só para o dono, tem que ficar claro isso, mas também para o funcionário que acaba sendo dispensado. E eu acho que a palavra que você disse é correta, é responsabilidade na utilização dessa flexibilização. Odair, muito obrigada pelas informações, pelo bate-papo hoje. A gente volta a se falar amanhã. Amanhã a gente troca de lugar, né? Amanhã você vem para cá e eu vou para aí, é isso? Isso mesmo. Então tá combinado, até amanhã. Até. E fique ligado que depois do intervalo a gente volta com mais informação. Materiais de construção são furtados em obra no Novo Carmelo. E alerta de temporal, previsão é de chuva na região. Ferramentas, materiais de construção e até de prevenção a incêndio foram furtados na madrugada desta segunda-feira na obra do Novo Carmelo, que fica no bairro Campos Elíseos, em Patos de Minas. Segundo a irmã Célia, que é freira no Carmelo de Patos de Minas, o furto teria acontecido de madrugada. Ela recebeu a ligação do encarregado de obras do Novo Carmelo, dizendo que vários materiais tinham sumido do local, que também foi arrombado pelos criminosos. Entraram lá no Carmelo, primeiro arrombaram os portões de entrada, que aliás não são tão fortes assim, mas arrombaram, entraram com o carro, arrombaram a porta de um salão que a gente tem lá para guardar os materiais e, penso eu, levaram tudo o que eles conseguiram colocar no carro. Levaram todo o maquinário de trabalho, furadeiras, máquinas de cortar madeira, de cortar ferro, aquelas que estavam mais guardadas e também aquelas que estavam mais à vista. E levaram também todo o material que a gente já havia adquirido há algum tempo atrás, que é exigência do bombeiro contra incêndio. Até agora, o Carmelo não soube calcular o prejuízo do local. O que se sabe é que muita coisa foi levada e, por sorte, não deve atrasar o andamento das obras nesse momento. Eu penso que, de princípio, não vai atrapalhar tanto o andamento da obra, porque eles estão num momento que não talvez necessite tanto esse material. Mas daqui a pouco, quando for instalado esse material contra incêndio, logicamente vai fazer falta. Mas tudo o que levaram de lá é material muito necessário ainda para a continuação da construção. O Carmelo de Patos de Minas recebe a ajuda da população para construir a nova sede há vários anos. No dia 15 de agosto, o Carmelo realizou uma live com Sérgio Cunha e Padre Alessandro. A live foi um sucesso e muita coisa foi arrecadada. O Carmelo de Patos de Minas conta hoje com 3 irmãs enclausuradas, que seguem em oração para terminar a obra. Sem a ajuda de todos, nós não temos como levar à frente essa construção. Contamos sim com a ajuda de cada um. E eu costumo dizer que nós não ficamos contando com o muito de poucos, mas a gente conta especialmente com o pouco de muitos e de todos aqueles que de coração aberto queiram nos ajudar. Quanto à nossa oração por essas pessoas, hoje ainda durante a missa, nossa missa conventual pela manhã, eu pensei que esse material todo que eles levaram são coisas tão perecíveis, coisas que acabam, coisas quase que como uma bolha de sabão. Mas a alma dessas pessoas são eternas, elas são para sempre. Então eu coloquei todas elas bem pertinho de Jesus e falei com Jesus: Jesus, o Senhor é o Senhor. Tome conta disto tudo. E os criminosos que praticaram este crime até agora não foram presos pela polícia. Se alguém tiver alguma informação, pode ligar no 190 da Polícia Militar. Se tiver medo de revelar a sua identidade, você pode ligar no 181, que é o Disque Denúncia Unificado. Não precisa falar o nome, mas passar alguma informação. Se ver alguém vendendo as ferramentas na internet ou até mesmo nas ruas, denuncie. Lembrando que, segundo a Polícia Militar, as pessoas que compram esse tipo de material de origem duvidosa também estão praticando crime e podem responder
por receptação de produto furtado. Tempo mais fresco. A previsão para o restante da semana é de chuva na região, veja só. Foram dias com baixa umidade, temperaturas altas e tempo seco. Após esses últimos 45 dias com clima de deserto, a população patense finalmente pôde respirar ar fresco. Literalmente. A mudança no clima nos últimos dias trouxe frescor e um pouquinho de chuva. Nós devemos ter aí a semana toda com precipitação, temperatura chegando ao máximo 28 graus. Isso é interessante. Nós tivemos dias com temperaturas de 40 graus, 39, 38. Agora a máxima esperada na semana é de 28 graus. Isso traz uma qualidade de respiratória melhor, a questão da sensação térmica fica bem mais agradável. Segundo o climatologista e professor do Unipan, o restante da semana deve ser de dias chuvosos. Nós estamos esperando aí que a partir de agora nós temos chuvas mais regulares. Não significa que nós vamos ter chuvas todos os dias, mas nós também não vamos ficar com uma distante da outra mais aí do que 2, 3 dias. Com as chuvas intensas se aproximando, a preocupação para com a população é grande. Por isso, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fazem um alerta para os motociclistas e para quem mora em locais com baixa segurança. A gente pode elencar tanto o aumento dos acidentes automobilísticos envolvendo motociclistas e choque de veículos, tanto no interior quanto fora da cidade, porque o pessoal não está acostumado com o aumento do deslizamento da superfície em virtude das chuvas, e principalmente a atenção redobrada dos motociclistas, porque além da motocicleta exigir um tempo de frenagem maior e também deslizar muito mais do que um veículo de passeio, existe também a situação da diminuição da visibilidade dos motoristas e também a abertura de alguns buracos na pista, bocas de lobo que podem não estar tampadas da forma correta. Isso tudo ocasiona graves acidentes para os motociclistas. Tenente Guilherme ainda ressalta sobre a importância de evitar locais que já têm em seu histórico índices de alagamento. O pessoal que mora nas encostas, né, a população aí que ocupa as encostas, tem que ter um cuidado redobrado, porque os deslizamentos ocorrem. No interior da cidade também, a gente às vezes tem o acirramento de locais que já tem alguma erosão, às vezes essa erosão é até por baixo mesmo do asfalto, e com esse período das chuvas elas se tornam mais perigosas, né? O risco é potencializado. E por um lado, quem acha que essa chuva vai ser boa para encher os reservatórios e até mesmo o Rio Paranaíba se engana. A água no solo, ela demora um pouco para ela ser reabastecida. O lençol freático, que vai abastecer as nascentes, que por sua vez abastece os córregos e os rios, ele precisa ser primeiramente abastecido o perfil de solo, para depois abastecer o lençol e consequentemente as nascentes. Nesse momento nós já temos um perfil bem seco. Nós vamos esperar ainda pelo menos ao começo de novembro para começar a chegar alguma umidade para o lençol freático. Então nós falamos que menor nível de água é outubro, final de outubro seria a menor quantidade de água nos mananciais. Então, mesmo chovendo, ainda vai demorar um pouco. Ah, mas pode acontecer uma enchente? Pode, mas ainda assim é água que escorreu superficialmente e não infiltrou. E assim a gente encerra o NTV News desta segunda-feira. Mais informações você confere também pelo portal Pato Já. Tenha uma ótima noite.